Olá, pessoal. Bom dia. Aqui quem fala é o professor Jadson, para quem não me conhece. Nós vamos, nessa semana, a partir de quarta, quinta e sexta, né, vamos iniciar um treinamento, né, um mini curso sobre introdução à data science como prática, né, como prática acadêmica, ou como prática na pesquisa acadêmica, que é nosso ambiente de trabalho, né, por assim dizer. Então, para que a gente possa tornar um pouco mais dinâmico, mais produtivo, né? Eu imagino que alguns de vocês não têm ainda instalado né, ou um domínio sobre esse ambiente de programação, o R, né, que é a linguagem de programação que nós vamos utilizar no nosso treinamento. Eu estou fazendo, então, esse pequeno tutorial, né, a ideia é que seja rápido, objetivo, né, e que vocês possam, sobretudo para aqueles que não têm instalado, né, que não utilizam no seu dia a dia, que possa acompanhar, né, esse pequeno tutorial e quando for amanhã já ter instalado o R e o RStudio, né, que é a IDE que nós vamos utilizar, para que todo mundo esteja na mesma página, né, em relação às ferramentas de trabalho que nós vamos necessitar, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, e aí eu vou fazer como se estivesse num laboratório, né, estivesse do lado de vocês, ou como eu faria, né, se fosse começar a instalar o R, né, a partir do zero, né? Aqui é uma máquina Windows, né, uma máquina Windows, e eu estou usando a Windows porque o sistema operacional padrão, né? Que a maioria das pessoas utiliza, então eu imagino que a maioria de vocês esteja utilizando um sistema Windows, então por isso eu dei preferência. O navegador, né, da internet, que é esse que a gente utiliza para ter acesso à internet. Estou utilizando o Chrome, que também eu imagino que a maioria das pessoas utilizem o Chrome, né? Então, mas independente de se você utilizar Mac, utilizar Linux, né? O passo a passo que eu vou fazer aqui é mais ou menos a mesma lógica, adequando apenas para o seu sistema operacional, né? E se você utiliza outro navegador, por exemplo, o Firefox, né? Ou do próprio Windows que vem nativamente, né? Também você vai utilizar essa barra de pesquisa para fazer. Então, eu faria baixar, ou download em inglês, baixar R. E aí, a ideia, você procura, vai ter as propagandas em geral, né, anúncios, etc. Procure esse, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, tá muito pequenininho. Acho que ficou melhor. Procurem por esse link chamado CRAN, né, ou CRAN, que é o repositório do R. Então, clica nesse CRAN, CAR. Eu vou deixar também linkado, né, aqui embaixo para facilitar ainda mais a vida. Mas a ideia é que você tenha essa autonomia e possa fazer por si só. Então, você vai ter essa página e vai ter esse botãozão aqui de download, né, do R. A versão atual é o 4.1.2 para Windows, né, que é o que nós estamos utilizando. E aí isso vai mudar de acordo com o sistema operacional, né, como eu estou falando, como eu salientei, a maioria é em Windows. Você dá um clique, vai baixar. Eu imagino que o download seja rápido. E aí você tem que procurar na sua pasta onde que está sendo baixado esse download. Em geral, né, por padrão, os downloads vão para a pasta de downloads, né? Então, você pode clicar aqui em mostrar na pasta. E aqui ele foi para... Coloca aqui. Foi para... Tá tão pequenininho, como é que eu faço para aumentar? Acho que é em configurações de exibição. Para ver se melhora um pouco. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar um negócio gigante. Acho que melhorou um pouco, né? Então vai para sua pasta de downloads, né?
e o instalador foi para cá. Então, dá um duplo clique, ou dá um enter, e aí vai abrir vai pensar um pouco, né, e vai abrir o assistente de instalação do Windows, né? E aí é só acompanhar as recomendações, né? Aqui é o assistente de instalação, clica em sim, né? E aí ele vai perguntar se você quer português brasileiro, né? E aí é só dá OK. Tá indo para minha segunda tela toda vez. Tá ficando pequeno. Vai ter um monte de informação aqui falando sobre o instalador, ninguém vai ler, então clique em próximo. Ele vai instalar aqui na raiz do seu computador, né, no arquivo de programas, se você for administrador do seu computador, se você estiver instalando, por exemplo, em uma empresa, né, provavelmente você vai ter mais restrições, né, ou você pede ajuda ao gerenciador da rede, ou instalar na sua própria máquina local, que também é possível, né. E aí, mais um monte de coisa de instalação, só dá um OK. Aqui ele vai perguntar se você quer personalizar ou fazer uma instalação padrão. Vamos instalar padrão, né? Chama o RBase. E aqui, se você quiser mudar o link, deixa como está. É o nome, né, do link. E aqui salvar o número de reversão e dá OK. E aí ele vai instalar, né? Essa é um arquivo relativamente leve, né? Então, como é um computador, né, que eu estou utilizando padrão, é o computador da minha esposa, né? Eu não utilizo o Windows. E aí é um computador de uma pessoa média, né? Que tem vários arquivos, vários programas, né? Então, muita coisa na área de trabalho. E aí isso vai depender, essa instalação, é claro, da potência da sua máquina, né? Então, ainda que seja mais antigo, né? É possível também instalar. Eu fiz uma instalação em uma máquina virtual ontem, utilizando apenas 3 gigas e instalou, né, tranquilo, normal. Demora um pouco mais porque, como eu estou falando, né, tem uma memória menor, eu só estava utilizando 2 núcleos do, do processador, então isso torna ele mais lento, né? Aqui eu estou utilizando uma máquina pessoal para ficar mais próximo do que seria, né, vocês aí instalando, né? Então já estamos para o finalzinho. Só mais alguns minutinhos e ele vai finalizar a nossa instalação. Vai dizer um monte de coisa, né? O que está instalando, né? As bibliotecas padrão do R, tá criando os ambientes, as línguas, várias línguas, já está lá por padrão, várias, né? Inglês, português e foi, né? Então, concluir, só concluir e tá, né? Se tudo tiver dado certo, nós já temos o R aqui instalado, né? Que procurar aqui em pesquisar. Geralmente ele aparece aqui na nossa. Clica aqui em R e aqui nós já temos o console do R. Aqui é o R, né? É o núcleo, é o coração do sistema, né? Essa linguagem aqui faz. Vamos colocar aqui um mais. Cadê o mais? Mais um, dois, três mais dois, cinco, enfim, já está fazendo essa. Já está funcionando, né? Claro que a gente não vai utilizar para fazer cálculos tão simples assim, é algo mais robusto, mas a só ideia é que já está funcionando. E também a gente não utiliza o sistema operacional, a linguagem, né, o R, a partir desse console padrão do R, né? A gente utiliza o que se chama de IDE, né, que é um programa que vai ler, que vai compilar essa linguagem, né, o R, num ambiente mais amigável, né? Então vamos seguir, que é o RStudio. Existem várias outros tipos de IDE, né? Mas a ideia aqui é tornar mais simples e mais do que isso, né? O RStudio é um ambiente, né, de trabalho, uma IDE
que é bastante popular, né, na comunidade de ciência de dados, né, na comunidade acadêmica se utiliza muito e cada vez mais tem se utilizado. Então, seguindo o mesmo padrãozinho aqui, né, vamos colocar baixar RStudio, né? E aí clica em baixar RStudio no Google, e aí você vai ter alguns links. Deixa eu diminuir um pouquinho, que acho que agora ficou muito grande. Como baixar? Então, RStudio. Vamos clicar nesse primeiro link aqui. RStudio IDE. O nome do site é rstudio.com, né? E aí você vai ter o site oficial, digamos assim, né? Desse RStudio Desktop, né? Então, você vai ter várias possibilidades de instalação, né? O desktop, o Pro, que tem algumas funcionalidades a mais para servidor e tal, né? Não se preocupa com nada disso. Instala esse RStudio Desktop, que é de graça, que vai servir muito bem a nossa necessidade. Então, quando você clica lá em fazer download, né? Aqui, ó, clica no botão download, que é baixar, e aí ele vai dar um aviso, né? Atenção, ó, você precisa instalar primeiro o R, install R. Já fizemos no passo anterior, né? Então, instalamos o R, já vimos que está funcionando lá, né? Fizemos um pequeno teste, e aí esse passo já foi feito. Então, agora vamos para o segundo passo, né? Baixar, né? Fazer o download do RStudio. Então, clica nesse botãozão aqui do RStudio. Então, clica no botão, ele vai pensar um pouco e vai começar, né? Também é relativamente pequeno, 150 megas, né? E cliquei duas vezes sem querer. Está baixando aqui o R. Da mesma forma, vai para a nossa pasta, porque você utiliza para receber os downloads, né? Se você não quiser, não souber onde é que está indo, você geralmente fica aqui embaixo, né? Os downloads. É só dar um clique, né? No instalador, que ele da mesma forma vai abrir o assistente de instalação, né? E da mesma forma que nós fizemos com R, com RStudio também. Então, dá um sim para instalar, né, concordando, dando autorização de administrador, e ele vai ler, e aí, da mesma forma, né, ele vai desejar os bem-vindo, pede próximo, vai dizer onde é que vai ser instalado o programa, né, como nós estamos utilizando o administrador, vai ser na pasta padrão, né, que é programas de arquivo, no C, na raiz, instalar, vai pedir um monte de coisa aqui, é só clique em instalar, não precisa se preocupar com aqueles atalhos que vão ser gerados, né? E aí ele vai começar a extrair. O RStudio é um pouco mais pesado nesse caso, porque é o ambiente, né? É o programa em si, que é o que nós vamos utilizar e é o que a gente utiliza no dia a dia, na verdade, do nosso trabalho, né? A gente não utiliza o R raiz, assim, o console do R, né? O que vamos utilizar é esse programa chamado RStudio. Está extraindo, acelerou, está passando aí o Matrix, né? Parece que... mas estamos quase lá. Está sendo até rápido, mais do que eu imaginei, isso é ótimo. E foi, né? Então, clica em concluir, né? Se tudo tiver dado certo, nós estamos agora com o nosso ambiente de trabalho instalado. Ele ainda está carregando aqui, criando os atalhos, não apareceu aqui, geralmente aparece... Ah, pronto, apareceu aqui, ó, RStudio. Então, você clica na pesquisa do Windows, do seu Explorer aqui, que vai aparecer também, né, aqui na luneta, o RStudio. Dá um clique aqui no RStudio. Ele vai pensar um pouco. A primeira vez demora um pouco mais, né? A primeira vez que você abre o RStudio, porque ele vai carregar todos os ambientes, vai carregar algumas imagens. Deixa eu maximizar aqui. Está carregando
E aí ele vai perguntar se você quer enviar automaticamente, pode, né, relatórios para o RStudio. Aí você decide se você quer, né, habilitar ou não, né? Vou botar não, mas fica à vontade para... Deixa eu aumentar aqui também um pouco mais. Caramba, como é que aumenta aqui? Ah, foi. Eita, foi. Acho que foi demais também. Shift. Caramba, é porque... Tá, de qualquer forma, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Deixa eu tentar diminuir para esse computador aqui. Cadê o menos? Tá, acho que agora sim tá um pouquinho melhor para a visualização. Então, aqui é só para falar desse ambiente, né? Então, nós já estamos com o nosso ambiente de trabalho funcionando. Se você chegou até aqui, né, já tem tudo que precisa para trabalhar, né? Aqui o console, né? É o R, aquele R que nós abrimos, agora ele está abrindo aqui dentro desse programa, né? Desse programa RStudio. Então, aqui você tem a versão do seu R, né? O nomezinho que eles dão para o R dessa versão, né? Algumas licenças, etc e tal, né? Então, esse é o console, é onde vai sair os resultados, né? Onde de regressão, ou né, de outputs em geral, né? Que a gente chama. Aqui nesse painel, né? Então, cada espaço desse é um painel. Então, esse painel aqui é o environment, né? É o ambiente, né? Onde esse ambiente vai receber os nossos dados, né? Então, quando a gente baixar uma tabela, um dado, né? Ou criar objetos, né? Que nós vamos explicar o que é um objeto, o que é uma variável, vai tudo para esse ambiente, né? Esse ambiente chamado de environment. Existem outros aqui, né? Histórico, conexão. No futuro tem o Git, que por enquanto não tem, porque nós não criamos. Mas o mais importante é esse ambiente environment, que vai receber todas as nossas informações, né? De dados. Aqui embaixo, né? Isso ajuda, são os arquivos, né? Onde está configurado para receber um ambiente de trabalho, né? O Work Direction, é o ambiente de trabalho. Então, isso ajuda muito para quem não tem duas telas, né? Então, você consegue manipular todos os seus arquivos de onde tiver criado ou um projeto ou simplesmente abriu naquele arquivo, ele utiliza como ambiente de trabalho. Então, você consegue manipular seus arquivos por aqui, né? Então, isso aqui são vários arquivos. E aqui, nessa segunda aba, plot, né? Que aqui, quando você criar gráficos, vai vir para cá, né? E pacotes, né? Eu já venho por padrão uma caralhada de arquivo aqui já instalado, né? De pacotes, que são pacotes, né? São conjuntos de funções que vão nos auxiliar no nosso trabalho, né? Então, muitas das nossas atividades vão exigir de programação, né? De organização do nosso trabalho, vão exigir outras funcionalidades, ou que vem pré-instalado, ou que outras pessoas fizeram, né? E disponibilizam na rede, disponibilizam naquele CRAN, no CR, né? No CRAN, no CRAN, e a gente pode baixar, né? Para cá. Aqui vai ter um help, né? Que você pode fazer pesquisas, e um viewer, que é você criar PDFs, HTML, enfim. Mas vamos ficar na parte de pacotes, que é o último passo que a gente precisa fazer, que é instalar um pacote, né? Que é um pacote extremamente útil para o nosso trabalho. Que você pode vir aqui no console, digitar install.package. Quando você começa a escrever, né? O R te ajuda, já vai dizer aqui, ó, install package. Aí você coloca entre... Caramba, como eu não estou nesse computador. Entre aspas. Cadê as aspas desse computador? Acho que é aqui. Calma aí. Eu não estou conseguindo achar aqui as aspas. Você pode também, no simples duplo clique aqui, ó, no simples clique aqui, vou voltar aqui. Vai aqui no ambiente, nesse último painel, onde tem os arquivos, plots, packages, né, pacotes. Clica em install, ou seja, instalar. E aí ele vai
vai pensar na instalação, né? Demorou mais do que o normal. Foi, né? Então, acho que ele se conectou no repositório, no CAR, no CRAN, né? Geralmente chama de CRAN, e aí você escreve no seu, nesse parte do pacote. Qual o nome do pacote? Tidyverse. Tidyverse, né? E aí escreve Tidyverse, ele completa também e coloca em install, né? Instalar. E aí ele vai vir aqui para o console. Ó, é que ele já digitou, fez para mim aquela parte que eu ia escrever, né, manualmente aqui pelo teclado, mas não encontrei aqui no teclado as aspas que eu estou usando no teclado aqui da auxiliar e desconfigurou. E aí vamos seguir aqui. Então, foi, né? Isso é importante no final do dia que vai estar instalado. E aí vai dar um aviso, vai escrever um monte de coisa aqui, né? Que vai dar medo. Basicamente são todos os pacotes, dependências, né? Que ele vai instalar. Então, cada palavrinha dessa aqui é um pacote diferente que ele vai instalar, né? Banco de dados, data table para a gente trabalhar com tabelas, né? Para fazer web scraping, que é baixar da internet. Esse pacote aqui, o ggplot 2, né? É um pacote super poderoso de criação de gráficos. Dplyr, né? Que é um programa que a gente vai utilizar muito, quem trabalha com manipulação de dados, né? Trabalha muito com esse pacote aqui, depois a gente carrega. Rmarkdown, né, que é para a parte de publicação final dos nossos relatórios. E aí ele começa aqui embaixo, né, vai dizer um monte de coisa, que é basicamente fazendo download de todos aqueles arquivos, né? Tá baixando, vai baixando, são um monte, e aí deixa ele baixar, né, os pacotes, né? Não se preocupe com isso. Se você chegou até aqui, nós já estamos na parte final da nossa instalação, né? E aí tá fritando aqui, baixando, fazendo download de todos os arquivos. E depois que você tiver instalado esse pacote, né, é um pacote extremamente poderoso para quem trabalha com análise de dados, né, ou ciência de dados, como é mais conhecido, que se utiliza hoje em diversos contextos, seja no setor, né, seja na indústria, né, seja no ambiente acadêmico, como é o nosso caso aqui, né, por conta de uma infinidade de funcionalidades, pacotes, né, que são esses pacotes que eu estou falando aqui, que vão nos auxiliar na manipulação, né, e tornar, sobretudo, automático, né, para que a gente possa automatizar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, né, porque por mais que a princípio, né, isso é interessante aproveitar que está aqui instalando, por mais que a princípio pareça algo trabalhoso, mas a ideia é que se torne automático, né? Que nas próximas vezes se torne reprodutível, que é uma característica que nós almejamos na ciência, né? Que é a reprodutibilidade da ciência. Então instalou, né? Aqui, quando você tiver em files, né? Nesse ambiente final, em packages, ele vai estar aqui instalado todos aqueles pacotes, né? Então, o dplyr, aqui o dplyr, e aí quando você quiser carregar, você clica aqui ou dá um tick, né? Dplyr, que aí ele vai escrever library e entre parênteses o nome do pacote, né? Ou simplesmente clicar vamos digitar aqui, library. Isso faz, ele vai completar e aí você escreve, por exemplo, quiser carregar todos ao mesmo tempo, tidyverse. E aí dá um enter no console e ele vai carregar, ao invés de carregar apenas um pacote como nós fizemos, né, uma biblioteca, ele vai carregar todos os pacotes ao mesmo tempo. Então, o ggplot, o Tibble, né, que é também de manipulação de data frame, IDR, e por aí vai. Então, se você chegou até aqui, instalou o R, né, instalou o RStudio nessa sequência, instalou o pacote Tidyverse, né, o Tidyverse, você já está apto, né, para trabalhar, manipular dados das mais variedades, infinidades, né, infinitas possibilidades de manipulação, né? Então, é isso que eu queria que vocês
fizessem, né? Eu queria ficar dentro dessa meia hora, que é o tempo de instalação, né? Para a gente não gastar muito tempo, usar muito nosso tempo para isso. E, e para que a gente possa, então, ir para nosso encontro de amanhã, todos, né? Dentro da mesma página, instalado o com o RStudio, com um pacote poderoso, né? Robusto, como o Tidyverse, né? E é claro que esse é só o primeiro de muitos outros pacotes que a gente vai instalando ao longo da nossa jornada de trabalho com ciência de dados. Beleza, pessoal? Então, quem tiver interesse, né, aguardo vocês, interesse e disponibilidade, né, nesse caso. Aguardo vocês amanhã, então, para a gente dar início a essa discussão. Valeu!